Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para poder falar quanto a algumas substâncias que fazem parte do nosso organismo, que nós precisamos para a manutenção do nosso organismo, ou seja, para o funcionamento adequado do nosso organismo. Na nossa aula passada, nós falamos quanto aos carboidratos, aos lipídios, proteínas e falamos das vitaminas, que são substâncias necessárias para o nosso organismo. Hoje nós vamos falar quanto à água e aos sais minerais, que vão favorecer o funcionamento do nosso organismo. A água, ela é uma das substâncias que encontramos em maior concentração no nosso organismo. Nós precisamos dela em grandes concentrações. Quando nós nascemos, aproximadamente 85% do nosso organismo apresenta-se de água. E o restante aí vão ser então as outras substâncias. Quando nós estamos falando que o nosso corpo precisa de um grande volume de água, é por que motivo? Ela vai atuar nas reações químicas, então, para a manutenção das reações químicas do nosso organismo, a hidrólise, que a gente fala, o processo de reações químicas, nós falamos da hidrólise, é necessário, então, que tenha essa presença da água. Sem a água, essas substâncias não seriam quebradas. E um outro fator, a água também favorece no transporte de substâncias. Então, ela faz parte do nosso sangue. Toda substância que vai ser transportada, seja gasosa ou substâncias sólidas ou líquidas, vão ser transportadas pelo nosso sangue. Então, por isso, nós precisamos da água para compor a estrutura do nosso sangue. Então, ela favorece também o transporte de substâncias e de gases respiratórios. Ela favorece a eliminação de substâncias tóxicas do nosso organismo através da urina. Então, a urina elimina essas substâncias que não são necessárias ao nosso organismo. E aquilo que não é necessário, nosso corpo descarta. Ajuda também na regulação do nosso corpo, da temperatura do nosso corpo. Então, se você começa a fazer uma atividade física muito forçada, aumenta-se muito a temperatura corporal, a tendência é a produção do suor. Que nesse caso aí, então, quando essa água que foi liberada para a superfície corporal evapora, diminui-se então a temperatura corporal. Então, esses são os principais fatores. Nós sabemos também que a água participa aí da lubrificação do globo ocular, entre os ossos. Então, participa também nos organismos, nos vegetais, na produção da fotossíntese. Então, a água é extremamente necessária, não apenas para nós, mas também para os outros organismos vivos também. Então, quando a gente fala aí, nós sabemos que precisamos ingerir diariamente aproximadamente 2 litros de água para que o nosso organismo esteja funcionando adequadamente. Então, quando nós sentimos sede, já é um sinal que o nosso corpo está desidratado. A sede já é uma manifestação. Vamos ingerir mais água aí porque está faltando. Eu preciso diluir as substâncias que você ingeriu e não estou conseguindo. Então, precisa-se repor, precisa-se ingerir maior concentração de água para que todo o nosso organismo esteja funcionando adequadamente. Presta atenção, quando, mesmo com o sinal da sede, eu não estou ingerindo concentração de água suficiente, meus rins vai começar a filtrar isso aí demais. E aí nós podemos ter as consequências, que são os cálculos renais, infecção urinária. Por quê? Os rins estão precisando reabsorver água demais para tentar diluir a concentração de sais e de substâncias que você ingeriu e que não foram diluídas. Então, nós precisamos ingerir concentrações adequadas de água. Aí, geralmente a gente fala 2 litros de água, mas depende de cada organismo, da atividade física, da idade corporal, do metabolismo. Então, tudo isso aí são fatores que vão influenciar na quantidade de água que você deve ingerir. Mas, o mínimo é 2 litros diários de água que você precisa ingerir. Ah, professora, mas eu não dou conta de tomar esse tanto de água. Mas se você toma um suco natural, você está ingerindo água, tá? O leite, você está ingerindo água através da respiração. Mas o que seria necessário mesmo seria a água propriamente dita e não o suco, refrigerante, leite, derivados. Seria interessante aí através da ingestão direta da água mesmo para manter
o nosso organismo com as concentrações adequadas. Aí, olha só, se nós temos uma ingestão abaixo do necessário de água e temos a ingestão excessiva dos sais minerais, nós vamos ter problemas. Aí, dentre os problemas que nós podemos ter, que são o cálculo renal. Esse excesso, esse acúmulo de sais no nosso organismo vão calcificando, vão tornando-se sólido, formando pequenas pedras. Então, nesse caso aí, é preocupante. Além dos cálculos renais, esse acúmulo de sal também no nosso organismo, ele pode desencadear outros processos, como, por exemplo, a hipertensão. Por quê? Aumenta-se o volume de líquido corporal, porque o nosso corpo não está jogando fora a água, está reservando isso aí. Então, vai precisar de mais água e mais água. O volume de líquido do nosso corpo aumenta, o que também tende a aumentar a pressão arterial. Então, um dos primeiros tratamentos aí, um dos primeiros medicamentos que o médico passa quando se tem pressão alta é o diurético, para que você elimine aquele excesso de água. Mas também uma das recomendações é a diminuição da ingestão de sais minerais, principalmente sais e gordura. Aí, olha só, quando nós estamos falando aqui dos sais minerais, sais de cálcio e fósforo. Olha só, eles participam, o fosfato de cálcio participa da formação de ossos e dentes e atua no funcionamento dos nervos e músculos. Lembra que eu falei agorinha, quando nós estávamos falando das vitaminas, da vitamina D? Olha só, aqui o fosfato de cálcio, ele vai estar participando da formação dos ossos, da formação dos dentes, participa também da passagem do impulso nervoso, da contração muscular e coagulação sanguínea. Acrescenta essa informaçãozinha aí. Ele também participa da coagulação sanguínea. Quando acontece a diminuição da concentração de cálcio, o nosso organismo começa a pode apresentar hemorragias, porque não vai acontecer a coagulação de forma adequada. Onde nós podemos encontrar esses sais minerais? Em laticínios, nas hortaliças de folhas verde escuro. A principal local onde nós encontramos, então, o cálcio e o fósforo. Além do cálcio e do fósforo, nós temos sódio, potássio e cloro. Olha só, nesse caso aqui, esses três juntos, eles trabalham no equilíbrio hídrico do nosso organismo. Ou seja, eles vão influenciar aqui a concentração de substâncias no nosso organismo e a concentração de água presente. Também atuam no funcionamento do sistema nervoso e da contração muscular. Então, presta atenção. Para que aconteça o impulso nervoso, é necessária a participação do sódio e do potássio. Diretamente, sódio, potássio e do cloro. Então, para que aconteça a passagem de informação de um neurônio para o outro, é necessária a presença de sódio e potássio. Para que aconteça, então, a passagem, a condução dessa informação. O sódio e o cloro fazem parte do sal de cozinha. Então, olha só, nós ingerimos isso aí diariamente através da nossa alimentação. Mas existem também alimentos, principalmente os industrializados, que apresentam uma grande concentração de sais de potássio. E aí nós temos de sódio e potássio, que são perigosos para o nosso organismo. O cloreto de sódio é perigoso para o nosso organismo, excesso de sódio, de potássio e cloro. Tudo em excesso é prejudicial. Então, é necessário uma certa cautela com a ingestão dessas substâncias. Se nós ingerimos uma vez na semana, uma concentração, alimentos que apresentam uma concentração muito grande de potássio, sódio e cloro, é necessário que seja apenas uma vez na semana. Por quê? Essa rotina da ingestão de sódio, potássio e cloro pode causar danos ao nosso organismo. Então, o excesso dessa substância vai atrapalhar aqui, ó, o balanço hídrico, ou seja, vai estar influenciando na concentração de água que o nosso corpo, então, vai precisar para estar funcionando adequadamente. Ok? Onde eu vou encontrar isso aí? O potássio é encontrado em frutas, verduras e no feijão. O sódio, o cloreto de sódio, no sal de cozinha especificamente. Aqui, meus amores, nós temos o iodo, que nesse caso aí, o iodo, ele vai atuar controlando o funcionamento da glândula da tireoide.
A glândula da tireoide, ela tem função de produzir hormônios para controlar o metabolismo do nosso organismo. O que é o metabolismo, professora? É tudo aquilo que vai fazer com que o nosso organismo quebre e transforme o nutriente necessário no nosso organismo. Entrou no nosso organismo, nós precisamos dessa substância, ela vai ser catalisada para que possa ser utilizada pelo nosso organismo. Então, é a quebra e a transformação do nutriente quando ele entra no nosso organismo para que ele possa ser reabsorvido e utilizado pelo nosso organismo. Aí, olha só, nesse caso aqui, o iodo, como ele tem uma função extremamente importante, porque ele trabalha aqui na glândula da tireoide, ele é obrigatório ser adicionado ao sal de cozinha, ao cloreto de sódio, que é o que nós utilizamos na cozinha. Olha só, a ausência dele, a ausência do iodo na nossa alimentação, nós podemos ter o hipotiroidismo. O excesso do iodo faz com que a glândula da tireoide trabalhe, em excesso. E aí nós temos o hipertiroidismo. Então, o iodo nós precisamos ingerir em concentrações adequadas para que a tireoide possa funcionar adequadamente. Uma vez que ocorre uma alteração na glândula da tireoide, é necessário acompanhamento médico. É necessário que a pessoa vá ao endocrinologista, que é o que vai estar estudando e trabalhando com as glândulas endócrinas do nosso corpo. Então, é necessário. Tem alguma alteração no distúrbio do metabolismo do indivíduo? Ele precisa fazer um acompanhamento com o endocrinologista para saber se a glândula da tireoide está funcionando adequadamente. Uma vez que ela foi alterada, não está funcionando adequadamente, é necessário a ingestão de medicamento e o acompanhamento médico. Dependendo do caso, é necessário aí a entrada de hormônios para que possa funcionar adequadamente. O ferro é outro sal mineral também extremamente importante. Por quê? Ele vai fazer parte da nossa hemoglobina. Ele vai favorecer, então, a formação da hemoglobina. Mas o que é essa hemoglobina? Por que ela é tão importante, então? A hemoglobina é a que está fazendo parte do nosso sangue para que possa transportar os gases respiratórios. Vão favorecer, então, vão ter a ligação com o oxigênio e com o gás carbônico para que possa transportar esses gases respiratórios ao longo de todo o nosso organismo. Uma vez que você deixe de ingerir adequadamente o ferro, o seu corpo vai estar diminuindo a produção, então, da hemoglobina. E aí você tem a anemia ferropriva. Anemia por carência de ferro no seu organismo. E aí, então, você vai apresentar pele amarelada, cansaço excessivo, dores articulares, dentre vários outros sintomas que você pode apresentar. Mas onde, então, eu vou encontrar esse ferro? No feijão, carnes vermelhas, hortaliças, a couve, por exemplo, beterraba, óleo de fígado de bacalhau. Então, existe uma grande concentração de locais onde nós podemos adquirir esse ferro necessário. E lembrando, tanto sais quanto as vitaminas, nós precisamos em concentrações pequenas, são alguns miligramas diários para que o nosso corpo funcione adequadamente. O flúor, que não é menos importante, ele participa da formação dos nossos ossos e dentes. Nesse caso aqui, em muitas cidades, o flúor ele é adicionado à água tratada. Então, quando tem lá a ETA, que é a estação de tratamento de água, após a adição de cloro, para que aconteça a eliminação dos micro-organismos, a descontaminação completa da água, adiciona-se o flúor, para que, quando a criança vai ingerir a água, absorva, então, o flúor e tenha, então, a participação para a formação dos ossos e dentes. Ok, meus amores, olha só, nós fizemos, uma exposição, uma explanação aí sobre a água, qual a função dela, por que ela é tão necessária, qual a importância dela no nosso organismo e as formas pelas quais nós adquirimos essa água, qual a interferência que ela tem no nosso organismo, falamos sobre os sais minerais, a importância que eles têm. E aí nós finalizamos, então, a parte da bioquímica celular.
encontraremos na próxima aula e, caso aconteça de alguma dúvida, vamos tirar a dúvida na nossa próxima aula, ok? Tchau, tchau. Fique com Deus e até a próxima.